Mas posso dizer, do tempo que eu fui arquibancada e continuo indo, do tempo que eu fui repórter de campo, atrás do gol, do tempo que a gente estava credenciado para o jogo que podia ficar em qualquer lugar, todo jogo tinha tido interferência externa até então. Todo jogo o juiz pergunta alguma coisa para o repórter que está atrás, todo jogo você vê o bandeirinha falando para o juiz uma coisa. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Fala pessoal aqui do canal, está no ar mais um Talk Me Voe, o terceiro, com uma convidada muito especial, jornalista, comentarista, com alma de repórter e mais, muito corintiana. Muito obrigado, Marília. Obrigada a você, é um prazer. Eu sei que seus outros entrevistados mais ou menos, né? Tudo São Paulino. Agora melhorou muito o nível. Melhorou, subiu bastante. Os outros dois, né? Bom, Marília, você começou ali na Folha, Foi. Certo? E de cara você já foi pro Corinthians. Fui. Setorista. Isso cobriu o seu time de coração. Te atrapalhou, te ajudou, te trouxe mais nervosismo ou não? Não. Assim, é outro tempo, né? Na era dos dinossauros. Não fazia muita diferença quem time que eu torcia. Por isso que eu acho que hoje é muito mais uma questão do que era antigamente. Eu era uma assinatura na Folha. Ninguém sabia quem eu era, não tinha como fazer uma busca em nenhum site de busca para saber quem eu era ou quem eu deixava de ser. Na época, o que me ajudou mais foi o sobrenome, que eu peguei emprestado durante o tempo, que é a repórter da Folha. Então, eu acho que isso me abriu muitas portas, muitas fontes logo de cara falavam comigo, porque eu era repórter da Folha e depois me conheceram. Mas o time que eu torço não muda rigorosamente nada, senão nos últimos 24 anos, alguns resultados teriam sido muito diferentes. Se eu mudasse alguns seriam iguais, mas alguns seriam muito diferentes. Então, não teve nenhuma diferença. Acho que teve algumas facilidades, por exemplo, porque eu sempre frequentei o Parque São Jorge, então conhecia muita gente já lá, mesmo que de vista, mesmo que eles não me conhecessem. Então, talvez eu tivesse mais facilidade, mais memória, inclusive memória futebolística do Corinthians, mas eu sempre gostei muito de futebol. Então, eu fui setorista do São Paulo, depois fui do Palmeiras. De fato, não fez diferença. Eu sei que para as pessoas isso faz diferença. A diferença é, sim, você está num lugar onde você passou a vida inteira só na arquibancada. Aí sim, eu tenho memória emocional, afetiva, pessoal diferente, mas... Profissionalmente... Tanto que meu chefe que me fez fazer Corinthians de cara era São Paulino, assim, ele não tinha essas coisas, não. Né? Depois, na verdade, ele falou o seguinte, se você conseguir fazer Corinthians, e não é porque é o Corinthians, mas naquela época, 2000, tinha o Mundial, você vai conseguir fazer qualquer coisa, porque era uma cobertura diferente de esporte que a Folha fazia. E não era só o futebolês. Sim. Então... Foi bom, mas não mudou nada. Em relação aos outros clubes também não. Ninguém nunca fechou porta para você fazer Não, já me fecharam porta no Corinthians também. No Corinthians? Sim, mas aí a questão é mais pessoal do que, eventualmente, da instituição. Por exemplo, São Paulo, teve uma época que um diretor não queria que eu fosse lá porque eu era corintiana. Aí, sabe, tipo da coisa que dura, sei lá, 2 semanas, o cara fala assim, então, se for assim, você não sai na padaria, você não vai comprar o pão, você não vai... É umas bobagens. Essa é o tipo da coisa que eu não alimento, porque eu sou... muito contra essa segregação, mesmo antes de existir torcida única. Então, realmente, para mim, não faz a menor diferença. Entendi. Em 2014 também, você trabalhou junto com seu marido, o Paulo Bonfá, na Fox, né? Isso aí te trouxe alguma facilidade, tipo, porque você já tem um entrosamento do casamento e tal. Foi mais fácil para você dividir bancada com ele? Foi muito natural. Mais fácil, acho que não foi, porque assim, eu tive muita sorte nas bancadas que eu trabalhei, né? A primeira bancada de televisão que eu trabalhei com a Avalone. E eu tinha passado a vida inteira assistindo a Avalone, assim, aquilo para mim, a primeira vez que eu trabalhei com a Avalone, eu não sabia para onde eu olhava, se para ele, para a câmera, para o retorno, porque essa é uma realização de sonho infantil, assim, eu passei a vida inteira assistindo a mesa redonda do Avalone. Com o Paulo, a gente já estava junto há algum tempo. Eu já tinha ido algumas vezes no programa dele quando ele estava na MTV. Ele já tinha ido várias vezes no programa quando eu fazia com a Avalone por conta do Palmeiras e tal, que os dois palmeirenses. Então, aquilo foi muito natural, porque o meu ouvido, as deixas que o Paulo deixava no ar, eu já conhecia. E ele também conhece meu jeito. Então, acho que sim. Mas a gente fez uma coisa juntos que ele nunca tinha feito, nem eu nunca tinha feito, que era narrar um jogo de Copa do Mundo. Eu já tinha feito Copa do Mundo, ele já tinha feito Copa do Mundo, mas narrar e comentar juntos, a gente nunca tinha feito juntos. Então, foi inédito para os dois. Bom, Marília, você viveu diversas transições no jornalismo esportivo. Como você falou, você começou na época de escrita e tal. Hoje você está numa época que o digital está roubando um pouco a cena da TV, né? Totalmente. E aí, com essa roubada de cena, assim, o entretenimento está se misturando muito com o jornalismo. Você acha que isso pode ser prejudicial em algum momento para os novos jornalistas, assim?
acho, se as pessoas não entenderem, eu acho que tem espaço para todo mundo. Sim. Mas acho que a intersecção entre jornalismo e entretenimento, ela precisa ser muito fininha. Acho que tem espaço para bastante entretenimento, tem espaço para bastante jornalismo. Quando você mistura as duas coisas, você perde o melhor de um e de outro. Eu, por exemplo, sou muito mais jornalista. O Paulo, por exemplo, você acabou de falar, meu marido, ele é mais entretenimento. Sim. Dá para fazer alguma coisa junto? Dá. Mas você não pode confundir a sua área de trabalho, porque senão você perde a credibilidade naquilo que você é melhor. Então, ou eu faço jornalismo ou eu faço entretenimento. E isso eu acho que tem que ser uma coisa muito marcada para quem está assistindo. E isso, para quem está se formando, também tem que ser muito necessário. Porque eu acho, pode até ser que eu esteja errado e pode até ser que tem alguma exceção que comprove a regra. Mas ficar indo e voltando nessa gangorra, entretenimento Sim. e jornalismo, ela não te dá nenhum dos dois dos melhores mundos, nenhum melhor de nenhum dos dois mundos, sabe? Entendi. Você tem que focar mais em um, porque aí você consegue atingir o ápice nele, né? Eu acho. E assim, com o aumento assim, da era digital, os haters cresceram muito. Muito. E eu acho assim, que você deve sofrer até um pouco mais de hate por conta do machismo que envolve a sociedade e tal, todo mundo já sabe disso. Uhum. Como que você lida com essas situações? 90% do tempo eu não lido. Você ignora? Eu ignoro. 10% quando passa do ponto... Eu sou humana. Sim. Eu preciso de ajuda jurídica, eu já precisei várias vezes. Ou eu realmente fico brava, chateada, e aí a terapeuta trabalha mais com o advogado, entendeu? Entendi. Mas a minha saúde mental, ela é preservada. 90% eu não ligo, eu ignoro. Você também é hater de algumas coisas. Uhum. Uma delas é o VAR. Exato. E outra... Mas eu não sou hater. Não é hater. Eu tenho motivos para não gostar. Sim. Você tem não é de graça. Seus pontos. Você tem seus pontos. Tenho meus pontos. Mas você também é hater dos pontos corridos. Dos pontos corridos eu não gosto, não sou hater. Tá. Eu admito as vantagens, mas eu não prefiro pontos corridos. Eu prefiro mata-mata. Eu queria saber o porquê que você prefere mata-mata e por que você desgosta dos pontos corridos. Vamos lá. Primeiro porque eu sou brasileira. E aqui os pontos corridos viraram uma jabuticaba. A gente importou a fórmula dos principais ligas do mundo, mas a gente não importou nem a cultura e nem a seriedade. Então você não vê, por exemplo, na Premier League, o Liverpool poupando na Copa da Liga para jogar o campeonato... poupando na Premier League para jogar a Copa da Liga. Sim. Aqui a gente faz isso até você ser eliminado de uma Copa. Então você não premia nem sei lá, como é que a gente pode falar, a constância do time, nem o fato dele ter sido determinado. Em alguns poucos casos você pode falar, esse time quis ser campeão brasileiro da primeira à última rodada. Aqui o campeonato de pontos corridos ele é muito marcado pelas circunstâncias. Então os últimos 2, por exemplo, dependeram da eliminação do Palmeiras na Libertadores. Sim. Senão ele não tinha ido... Que aí o time acordou e foi, né? Falou, ainda dá pra ser. Senão ele teria poupado até novembro, até a final da Libertadores. Mesma coisa na Copa do Brasil. O time foi eliminado da Copa do Brasil, conseguiu colocar mais força no Campeonato Brasileiro daquele 2021. Uhum. Então, o Campeonato de Pontos Corridos, eu entendo, ele dá calendário para todo mundo. Todo mundo, mais ou menos. Todo mundo que tem time na Série A e na Série B. Sim. Não dá calendário para todo mundo. Então, eu entendo a fórmula, eu entendo as pessoas que gostam, mas acho que os nossos pontos corridos não são prioridade para nenhum time. Não mesmo. Exemplo disso é o São Paulo na última temporada. Exato. Que ficou ali bambiando e se garantiu na Copa do Brasil. Então, mas eu gosto da Copa do Brasil. Sim. Eu gosto do mata-mata. Eu amo agora. Mas eu gosto da primeira rodada, eu falo isso. Eu não falo quando, peraí, vamos ver o que é melhor gostar mais agora nessa altura do campeonato. Por isso que eu falo, aqui é um ponto corrido de circunstância. O último time que me parece ter colocado prioridade em ser campeão brasileiro e ter conquistado foi o Atlético Mineiro de 2021. Antes disso, não lembro de nenhum. Todos eles dependeram da eliminação em alguma Copa para olhar para o Campeonato Brasileiro e ser... E o Corinthians de 2017 que não tinha nada para disputar, tinha sido eliminado também. Mas aí não era uma questão de opção, era uma questão de... O Galo realmente priorizou, acho que para acabar com a piada do Bi também, né? Também, mas agora talvez o Inter, porque o Inter agora é o time grande com mais tempo na fila. Mas o fato é que os nossos pontos corridos não são como os dos outros. Então, assim, tudo que todo mundo elogia nos outros pontos corridos, eu não vejo aqui. Não vê no nosso. Não vejo aqui. Por isso que eu não sou hater. Eu entendo o que as pessoas falam e acho que não tem nada para quem já frequentou o estádio e gosta e conhece. Não há nada nem como uma vitória no mata-mata, nem como uma derrota. Acho que forja caráter. É verdade. E eu acho que o futebol é sobre isso. Agora eu quero saber do VAR.
o porquê que você não gosta do VAR e você acha que tem alguma solução para ele continuar no Brasil ou você acha que não tem mais para onde ir? É a mesma coisa que eu falei dos pontos corridos. A gente importou uma ideia de tecnologia e faz uso dela completamente equivocado, do protocolo ao equipamento. Tá. Aqui no Brasil é tudo distorcido. Então, se a gente tem uma arbitragem ruim, qual era a chance do VAR ser bom? É nenhuma. Então, o que eu não gosto do VAR, vai do ponto de vista da teoria do VAR. Futebol é um jogo interpretativo. Câmera nenhuma responde à interpretação. Então, eu acho que o futebol avançou numa coisa, demorou mais de 100 anos para avançar no uso de uma ajuda externa, nesse caso tecnológica, para lances em que ele não precisava. Poderia ser a linha do gol, que tanto faz falta de vez em quando, poderia ser lances em que o juiz está distante da bola, então o fulano chutou o ciclano. Mas isso deveria ser usado não para lances em que o juiz é soberano para apitar. Tá. Quando o juiz é soberano para apitar, você está dando para ele uma recuperação que não é da cabeça dele. Não é ele que pede, olha, eu não tenho certeza se foi não, eu quero ver. É o VAR que chama. Sugere, né? Nunca o juiz fala assim, eu não vi, eu quero rever. Porque o protocolo não é esse. O protocolo não dá ao juiz a chance de segunda chamada na prova. Sim. Então, você está dando para alguém que não está no campo, que não está sentindo a partida, que não tem aquele critério de falta. Esse juiz dá faltinha, não dá faltinha. É o critério de uma quarta pessoa, quinta, sexta, sabe-se lá quem está na cabine do VAR, alterando uma arbitragem em lances capitais. Sim. Então, eu acho que ele tira a dinâmica do jogo, tira a ideia de interpretação daquele jogo e, de fato, querendo ou não, é um jogo interpretativo. Tem juiz que fala que sim, não é sim ou não é igual vôlei, a bola estava dentro ou estava fora. Bateu na rede ou não bateu na rede. É pênalti ou não é? Então, só que pênalti não é simplesmente estar dentro da área ou não. Pênalti não a perna estava no chão antes ou estava no chão depois. Bateu primeiro na mão ou bateu primeiro no chão. A mão estava aberta o suficiente ou não. Então, desviou isso, acho que da confecção do protocolo, que depende de alguém que não está no campo, às vezes não está no estádio, chamar para rever, o cara que vai rever, ele já acha que ele errou. Assim, e tem uma galera que fala que o pontapé inicial do VAR no Brasil foi naquele fatídico jogo entre Corinthians e Palmeiras. Da interferência externa. Não, foi Exato. Antes. Foi antes? Foi o jogo que o Jô faz um gol de mão contra o Vasco em 2017, em Itaquera. E no dia seguinte, o Marco Polo Del Nero, que era presidente da CBF, disse que na outra rodada ia ter VAR no Brasil. Sabe, como se fosse um negócio assim. E, obviamente que não teve e tal. E aí no Campeonato Paulista de 2018, a final é essa final do pênalti no Dudu, que voltou atrás e tirou o pênalti. Então, mas aí esse é o ápice, né? Que o pessoal fala, não, aí tem que ter o VAR. Ou tem o VAR ou não tem o VAR. Mas aí só foi na final da Copa do Brasil daquele ano, no fim do ano, com o Corinthians e Cruzeiro. Mas você acha que essa interferência, ela foi errada também ou corrigiu o que tinha para corrigir? Eu acho que teve interferência, mas não posso afirmar. Acho que pela dinâmica das pessoas, me parece que teve. Mas posso dizer, do tempo que eu fui arquibancada e continuo indo, do tempo que eu fui repórter de campo, atrás do gol, do tempo que a gente estava credenciado para o jogo que podia ficar em qualquer lugar, todo jogo tinha tido interferência externa até então. Todo jogo o juiz pergunta alguma coisa para o repórter que está atrás. Todo jogo você vê o bandeirinha falando para o juiz uma coisa. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Talvez tenha sido a primeira vez que isso aconteceu com tantas câmeras, com tanta polêmica, com tanta audiência, com tanta rivalidade. Num lance que podia ser capital ali, que podia definir o campeonato. Mas o juiz ouvir alguém de fora sobre uma arbitragem dele, nossa, você chama um juiz e faz uma entrevista. Isso para lance muito importante e para lance não importante. Mas... Você, torcedora declarada do Corinthians, mas antes de falar de Corinthians, eu queria saber da sua paixão pela Argentina. Porque eu cheguei aqui, eu fui recepcionado pelo Messi. Pelo Messi. Né? Que é o seu cachorrinho. Messi em pessoa, o cachorro. Assim, de onde surgiu essa paixão e por que você optou por torcer para a Argentina ao invés da seleção brasileira? Por causa do Maradona. Quando eu era criança, essa casa teve pouquíssima coisa verde, porque algumas coisas que meu marido teve a possibilidade de interferir, então tem uma planta ou outra, mas você pode ver que não tem. Mas brincadeiras à parte, eu sou de uma família de corintianos, tirando minha mãe que é São Paulina, minha madrinha, minha avó era muito palmeirense. E quando eu era criança, primeiro, o Brasil estava na fila da Copa do Mundo, era um momento triste pós-Copa de 82, as pessoas naquele momento não ressentidas com a seleção, mas meio traumatizadas com a Copa do Mundo.
E eu aprendi desde pequena que não se usa verde, Tá. né? E na camisa da seleção brasileira Tem verde? tem verde. E aí qual que era o rival do time que tinha verde? Argentina. Era a Argentina. E a Argentina tinha o Maradona, que quando eu era criança, no 86, assim, acho que foi a primeira notícia que eu tive de futebol internacional, sabe? De um ídolo que não fosse daqui, que para mim não era o Sócrates, que não era o Casagrande, não era o Birubiru, que não eram os caras que eu conhecia do estádio aqui. Que a gente recebia notícia, tinha imagem, a pré-história mesmo, tinha os dinossauros, o Maradona. E aquilo, o Maradona para mim era imagino que foi para gerações anteriores, o Pelé, o Rivelino, o Zico quando surgiu. E eu fiquei abismada com as coisas que o Maradona podia fazer, e na primeira Copa que eu me lembro, ele ganhou. Sim. Então Aí você se apaixonou. aquilo foi muito determinante para mim, que gostar do Maradona, e na sequência teve os brasileiros que jogaram o Maradona no Napoli, mas ele era uma figura humana, né? Ele errava, ele acertava, ele não tinha problema com isso. Ele tinha os vícios humanos e ainda assim era uma divindade em campo. Sei lá, como criança aquilo foi para mim tipo um super-herói que tinha os dois lados e tal. Sobre o Corinthians, você acha que o Augusto Melo, ele vai dar jeito no que tá passando o Corinthians? Total? Não vai. Agora. Tipo assim, ele vai ter um efeito imediato, assim, vai conseguir conquistar algum título? Sabe, a gente tem no Brasil uma coisa que não o resultado de 2+2 no futebol do Brasil não é 4. A gente vê nos últimos tempos muitos times ganhando título, não porque se organizaram. Sim. Não porque mereceram, porque fizeram tudo direitinho, e a conta, e a administração, e o CT, e a logística. Tem muito acaso aqui, né? Não é só os pontos corridos que é uma jabuticaba. Aqui os times devem 1 bilhão e compram um jogador. Então não tem muita certeza sobre qual é o efeito da nova administração e ganhar ou não ganhar títulos. O Corinthians foi campeão em 2017 na maior bagunça que eu vi nos 2015, então, o segundo título brasileiro do Tite. É um ano muito conturbado, vai embora o Guerreiro, chega o Wagner Love, vem de metade do time antes de acabar o campeonato e o Corinthians foi campeão. Então, não acho que é o dedo exatamente da nova administração que vai fazer ou não fazer o Corinthians campeão. Agora, é necessária, mais do que tudo, uma seriedade na administração, que a gente me dou bem com várias pessoas, eu falei isso várias vezes. O Corinthians teria se beneficiado muito se tivesse juntado pessoas que estavam na oposição com pessoas boas que estavam na situação. Não era tudo um lixo e também não é tudo bom agora. Sim. Então, só que as pessoas, elas são ególatras, né? É pouco sobre o Corinthians. É mais sobre elas. É verdade. Esse ele é o aparece problema. demais, eu acho. Isso que eu sempre brinco. Quando eu for presidente do mundo, eu sei que a minha relação com o Corinthians é de amor só. Eu não sou o Corinthians, eu não sou do Corinthians, eu não ganho do Corinthians, eu não pago pro Corinthians. Então, a minha relação de amor com o Corinthians, ela é unilateral. Certo. Por isso que quando eu for presidente do mundo, talvez resolva todos os problemas do Corinthians. Tá certo. E para 2024, você tem alguma expectativa em relação ao Corinthians? Ganhar tudo. Ganhar tudo. Você perguntou como torcedora. Sim, mas você acha que dá para ganhar alguma coisa? Não, acho que não dá, mas acho que restabelecer um orgulho de ser corintiano, porque os últimos anos foram muito difíceis, né, para quem vive da paixão, eu acho que é o mínimo que essa diretoria pode fazer. E os jogadores, porque eu acho que também os jogadores tiveram uma vida muito fácil, e não é pressionar, pôr dedo na cara, invadir CT, mas acho que os caras precisam entender que o que eles ganham por mês, 6 dígitos ou 7 dígitos, eles só ganham esse valor. Não é porque eles são talentosos. Tem gente muito talentosa que é física, gente muito talentosa que é professor. É porque eles são talentosos e jogadores de futebol. E o negócio deles é agradar as pessoas. Sim. Então não dá para achar, tô aqui fazendo meu trabalho, volto para casa e não tô nem aí com a vida. Eu acho que honrar, a postura precisa ser um pouco diferente. Tá, e aí, rapidinho aqui, a saída do Veríssimo. Você acha que foi um baque para o Corinthians? Você acha que foi falta de caráter do jogador? Porque tem muito no futebol, a gente viu com o Caio Paulista. Você acha que foi uma trairagem? Eu acho. Eu acho que o jeito que ele saiu facilita a vida da nova diretoria. Que a nova diretoria errou. Sim. Porque assim, o corintiano tem relação com o Corinthians. Não é o Lucas Veríssimo que tem que ter respeito pelo Corinthians. O Corinthians tem que ter respeito pelo Corinthians. Então você está 10 dias esperando voltar um contrato, você bate na porta do cara e pega o contrato de volta. Tirando isso, ele passou os últimos 15 dias treinando no time titular, participando de coletiva, assinando contrato, assinando... anúncio da Vadbet. Então, assim, você tem alguma coisa acontecendo, você chama o seu chefe e fala, olha, queria te dizer que eu estou negociando, serve para jornalista,
serve para funcionário, serve para advogado. Olha, nos próximos 10 dias eu estou numa negociação, talvez, do ponto de vista ético, eu preciso te contar o que está acontecendo. Sim. Então, acho que essa palavra trairagem, nesse caso, serve bem. Assim. Eu acho que o mínimo que você tem que ter, até para tomar um café com alguém, é respeito. E eu acho que faltou muito respeito. Por isso que eu acho que, nesse caso, ainda que tenha o erro crasso, né, pode falar ingenuidade, falta de experiência, da nova direção, da nova gerência. Você não espera tomar uma facada nas costas de alguém que está treinando no time titular. Quer dizer, o técnico foi feito de tonto, Todo mundo. Os jogadores foram feitos de tontos, os colegas de profissão, todo mundo feito de tonto por alguém que sai do treino, atende o celular e fala assim, mas qual que é a proposta? Mas quanto eu vou ganhar? Vou ganhar mais? Então tá fechado. Não custava ter falado, ó, gente, não conta comigo na primeira rodada, fala aí que eu tô fazendo controle de carga, que tá na moda. Mas não faz isso, né? O cara treinou na antivéspera do jogo. Aí não tem como. É sacanagem mesmo. Não tem como não colocar mais peso nele do que no erro do Corinthians, que tem erro do Corinthians, é claro. Então tá bom. Gente, a gente fica por aqui. Muito obrigado se você assistiu. Deixa o like, se inscreve. Vai lá, segue a Marília também, entendeu? Se você não segue, você é maluco. Você é maluco, cara. Exato. Muito obrigado, Marília. Você fica Marília. seguindo aquele povo estranho que ele entrevistou primeiro, me segue. Muito obrego Obrigado pela a você, entrevista. querido. Sucesso. Obrigado, rapaziada.